Muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Guerreiro, treinador, atleta, pai, empresário, um monte de coisa legal aí que a gente está fazendo. E o Holy Flow 7.8 Cast é um canal para você adquirir conhecimento através de tudo aquilo que eu estudei de educação física, neurociência, psicologia ao longo dos últimos anos e como atleta também, tudo aquilo que a experiência me trouxe junto com essa teoria, que é algo que a gente fala que nunca será só um treino. Então aqui é um lugar para o seu crescimento, desenvolvimento, e eu espero muito que o conteúdo de hoje, assim como me transformou e tem me transformado, possa impactar a tua vida também. E já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você receber toda segunda-feira. Você já começa a semana com a sua dose de inspiração na prática. E o episódio de hoje eu começo com uma pergunta: quem é o maior acusador da sua própria vida? Ai, isso dói. Eu vivi muito tempo, achando que eu era inadequado para muitas coisas que eu gostaria de fazer. E talvez você está passando por isso na sua vida hoje. Você acha que é inadequado, você acha que é incompetente, você acha que não tem os recursos que precisa ou qualquer outro tipo de coisa para viver aquilo que você gostaria, e você está parado no tempo em relação ao crescimento que você já deveria ter tido, resultados na sua vida, que a gente pode falar das suas emoções, pode falar dos seus pensamentos, pode falar do seu resultado físico, estético, pode falar das suas finanças, do seu trabalho, dos seus estudos, relacionamentos, enfim, pode falar de muitas coisas aqui, mas no fundo, esse teu sentimento de inadequação é um julgamento próprio de você com você mesmo em relação às comparações que você está fazendo com as pessoas ao seu redor. E essa foi uma coisa que eu percebi que eu estava fazendo ao longo do tempo, quando eu estava começando a minha carreira, principalmente, que eu comecei a olhar para outros profissionais e reconhecer que eles eram muito melhores do que eu, que eles tinham muito mais qualidades do que eu. O que eu não estava analisando é que também eles estavam há muito mais tempo do que eu. Eu estava só começando a minha carreira. E esse efeito de comparação me levava diretamente para um lugar de eu menosprezar quem eu era, de eu realmente diminuir a minha capacidade de ser e fazer as coisas. E provavelmente você ainda não conquistou muita coisa na tua vida porque você está vivendo essa síndrome onde você é o teu próprio acusador, onde você é a própria pessoa que diminui o teu potencial. Então, como você sabe, aqui é na prática, e eu já espero que você esteja se exercitando, caminhando, correndo, puxando ferro, sei lá, aonde você estiver se exercitando agora, nesse momento, eu queria que você pensasse, vamos pegar aqui os últimos 3 dias, o quanto você se comparou a pessoas diferentes que estão tendo resultados maiores do que os teus e logo se sentiu menor do que aquelas pessoas. Faz essa reflexão de segundinhos aqui, toda vez que você olha para alguém e se compara, qual é o tipo de mensagem que você está trazendo para dentro de você mesmo. Isso aqui é uma questão que você precisa refletir agora. Outra coisa é, quando você está para começar algo, qual é também o nível de comparação que você tem com as situações, pessoas, ocasiões que estão acontecendo à tua volta, e automaticamente isso bloqueia você de avançar. Então, quanto a isso, é a blindagem da comparação. Tem quase uma década. Eu olhava para algumas pessoas, isso era bem no início do Instagram. Então, as redes sociais estavam começando a bombar aqui no Brasil, principalmente o Instagram. E eu comecei nesse primeiro movimento, na verdade eu comecei a forçar um pouco mais os meus conteúdos no Instagram em 2015 para 2016, mas tinha umas pessoas que ali em 2014 para 2015 já estavam muito mais forte na rede social. E eu percebia que alguns colegas de profissão, principalmente, eles já estavam muito na frente, fazendo coisas muito mais legais, tendo muito mais engajamento do que eu, e aquilo me frustrava muito. Aquilo me colocava num lugar de me achar menor do que eles eram de verdade. E até o momento que eu comecei a olhar e falar assim, mas aquilo que eles estão fazendo é destinado para eles fazerem. Eu preciso fazer o que está destinado para o Fernando Guerreiro fazer.
E isso começou a trazer para mim guardrails de comparação. Eu comecei a me proteger nesse aspecto de comparação e comecei a usar isso como um fator de inspiração. E eu acho legal você poder olhar para as pessoas ao teu redor que estão crescendo, que estão se movimentando e avançando com determinada velocidade e se inspirar. Isso é diferente de se comparar. Então a inspiração é quando você busca, através da rotina, dos esforços, da história de vida de uma pessoa, destravar algo dentro de você para ir além. Te trazer esperança muitas vezes. Agora, a comparação ela vai o tempo todo defraudar aquilo que você carrega. Então, primeira coisa, elimina todo e qualquer status de comparação na sua vida. Se o fulano se veste melhor, se ele faz alguma coisa melhor... Bloqueia isso, porque quando você bloquear isso, você vai começar a focar só em você. E o segundo exercício começa a reconhecer o que você já fez, o que você está fazendo e o que você vai fazer tem valor. E isso precisa começar de um reconhecimento seu, e nós já fizemos esse exercício sobre identidade lá atrás. Você pode voltar alguns episódios e você vai ver que a gente fala como você pode reconhecer e treinar alguns traços da sua identidade até você se tornar aquilo que você realmente deseja. Então, volta uns episódios lá atrás, dá uma olhada sobre como você treina a identidade para você se tornar aquilo que você deseja. Isso aqui junto. Então eu estou treinando quem eu sou, eu estou evitando comparações por um outro lado. A fusão disso é extremamente poderosa, porque você para de autofragelar quem você é e você começa a potencializar aquilo que você carrega, que é totalmente diferente. Então deixa eu te falar, não é sobre o que as pessoas falaram a teu respeito, não é sobre aquilo que você foi julgado. Você não é uma vítima de tudo aquilo que foi lançado em cima de você. Pelo contrário, você precisa tomar uma decisão hoje de se libertar dessas correntes aí de achar que sim ou que não, e você realmente tem que ter clareza, consciência do que você quer viver. É acordar todos os dias, ativar a consciência, ativar a clareza e fazer acontecer. Não tem fórmula mágica, não tem 5 passos para, não tem um curso que você vai fazer que vai destravar. Isso é decisão todos os dias. É acordar todos os dias e decidir fazer de novo. Acordou, decide fazer de novo. Inclusive hoje, a gente está gravando bem cedinho, são 6 horas da manhã. Eu estava em casa, quando eu acordei, 4h15, 4h16 da manhã, e eu estava pensando, cara, hoje é dia de pá, 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 pá. E aquilo me deu uma alegria para sair da cama. Daí já fiz um café, que inclusive sobrou um pouquinho. Nem tá mais quentinho, mas sobrou um pouquinho do meu café. Tava fazendo meu devocional com a minha esposa. E assim, tudo isso vem dando alegria para continuar avançando. Tudo isso vem trazendo senso de propósito. Tudo isso vem falando, cara, isso aqui é bom. Inclusive, hoje eu estava lendo uma passagem que fala que se o grão de trigo, quando cai na terra, ele não morre, não tem como dar fruto. Ou seja, quando o plantio é feito, aquela sementinha ela tem que morrer para ela poder multiplicar. E aí eu comecei a me perguntar, por que tem coisas na minha vida que não estão se multiplicando ainda? E foi tão legal porque a percepção no meu espírito, como se fosse o próprio Espírito de Deus falando comigo, que tem coisas na minha vida que eu ainda não entreguei para Ele. Tem coisas na minha vida que eu ainda estou tentando fazer do meu jeito, da minha forma, e eu estou amando mais a minha forma de fazer do que a forma dele fazer as coisas na minha vida. E isso era 5 horas da manhã e eu comecei a entrar nessa meditação profunda de como eu ainda tenho passos muito largos para dar, eu tenho muita profundidade para viver, mas veio com um lugar de que bom que eu sei os próximos passos que eu tenho que dar. Que bom que eu sei quais são as áreas da minha vida que eu preciso dar um foco. Isso porque foi questão ali de minutos de manhã focado em aperfeiçoar o meu espírito, trazer mais paz para a minha alma e me preparar para o meu dia. Agora, se eu tivesse decidido não fazer isso e só acordar correndo e já ir para o próximo compromisso e daquele jeito estabanado de se viver, inclusive já falamos isso aqui também, a gente tem um conteúdo só sobre a decisão que é o efeito dominó do seu dia, como a primeira decisão do teu dia impacta todo o resto dele, não todo o resto dele, mas muito do resultado que você vai ter ao longo do dia. Então, por que eu estou falando isso aqui?
quando eu acordo, ativo a minha consciência, ativo a clareza do que eu quero viver, fica muito mais simples, não é muito mais fácil, mas é muito mais simples eu decidir, quero ou não quero. Então, assim, hoje que você precisa, então, evita comparações, ativa a clareza de quem você é e tenha consciência daquilo que você tem que fazer no seu dia. E aquilo que você tem que fazer no seu dia é embarcar numa jornada que você termina o dia falando: hoje foi um dia digno de ser vivido. Eu tenho feito esse exercício, até eu não lembro quem me perguntou: o que você pensa antes de dormir? Uma das coisas essenciais que eu penso é: hoje esse dia foi digno de ser vivido? E aí não tem só a ver com os resultados que eu tive no dia, mas tem a ver com as experiências e os comportamentos que eu tive, a forma que eu reagi a muitas coisas. E ontem foi um dia desses. Hoje é segunda-feira, assim, galera, 6 da manhã a gente tá gravando. Ontem eu tive uma prova com os meus alunos de corrida, 5 e 10 quilômetros, e depois eu fui para uma outra prova que eu estava com parceiros e patrocinadores, então eu fui lá para correr também, e era 42 quilômetros em revezamento. Eu voltei para casa mais cedo que eu deveria, assim, que eu tinha me programado, que eu já fiquei feliz porque eu fiz a entrega que eu precisava num tempo bom, e eu fiquei muito feliz com isso. E depois eu falei: agora eu vou descansar, porque eu tinha acordado 4 da manhã e tal. E nessa de descansar, um dos meus filhos estava acordado, o outro estava dormindo. Eu falei assim: cara, eu vou dormir e um filho meu tá acordado num domingo fazendo outra coisa que não é brincar com o pai. Eu falei: cara, peraí, Abraham, vamos jogar bola. A gente foi jogar bola, depois a gente foi na piscina, ficamos brincando, saímos para almoçar, passamos o domingo todo ativo, e eu fui dormir pensando: cara, não tem problema eu tirar um cochilo para descansar, eu mereço descanso também. Mas se eu tenho um fiozinho de energia que eu posso doar para minha família, por que não fazer isso? Então foi muito legal essa decisão. E eu falei: decisão, porque eu terminei o dia muito mais feliz por causa do comportamento que eu tive. Então, e daí a gente foi almoçar e depois a gente saiu para comer uma sobremesa em outro lugar, porque eu não quero ficar enfurnado em um único lugar com a minha família, acabar rápido, ter que voltar para casa, tudo. Eu tinha tempo para fazer as coisas e foi muito divertido. Mas antigamente não era assim. Eu achava que eu não era um pai bom, eu achava que não era um pai de família bom, eu achava que precisava, eu estava me comparando a muitas coisas de fora, e hoje eu criei esse circuito onde eu olho para como a minha família está reagindo àquilo que eu estou entregando para eles, e é isso que define se eu sou bom ou não, é ver a satisfação, o crescimento, a alegria, como que a minha casa está vivendo ou como a minha casa está progredindo. Isso hoje é o que tem definido o guerreiro, o pai de família, né? Então, talvez é isso. Simplifica a tua vida nesses 3 passos que para com a sua comparação, ativa a sua identidade e todos os dias consciência ativa daquilo que você tem que fazer. E, inclusive, o que você tem que fazer, a gente já ouviu muito a frase: primeiro o dever, depois o prazer. Essa frase é pauta do nosso próximo episódio, o qual você, ativando aqui as notificações, já vai receber quando a gente soltar no ar. Então, próximo episódio, será que primeiro o dever e depois o prazer é algo que a gente realmente tem que trazer para a cultura da nossa vida? Bom, assiste o próximo episódio que você vai saber. E hoje ficamos por aqui com esse episódio incrível sobre como você pode parar de defraudar a tua própria vida e ter resultados positivos daqui para frente. E eu te falei, o Holy Flow 7.8 Cast é a sua dose de inspiração na prática. Se você não treinou ainda hoje, vai treinar, vai se exercitar, que esse conteúdo aqui possa trazer para você movimento e transformação.